agora tem o último palestrante, que é o Carlos Maria Marques Souza, da USP. Carlos, você Sim, está aqui? obrigado sim. Ok. Ok, você tem 20 minutos. Tem, há um pequeno decalagem no nosso programa, mas depois vamos recuperar, né? Porque tem o painel 4. Bom, Ok, pode falar. O seu título é First and Second Persons, Simple and Plural. hum, ¿están vendo aí a apresentação? Uhum, sim. Eu vou ir rápido por causa do tempo. Tinha um monte de coisas que falar, mas bom, não deu tempo. Obrigado por ter me acolhido na mesa. Fiquei finalmente um pouco isolado, mas eu acho que o tema tem a ver muito com o que vocês falam. Eu não sou de Brasil, claramente, mas acho que já dá para entender meu português. Eu vou falar em português e as citações vão ser em inglês. Eu vou apresentar uma ideia que é neofreguiana, a ideia de pensamentos dinâmicos freguianos, que basicamente é essa ideia de algo estável, de um conteúdo que é estável, ainda que tenha em condições de variação ou de variância. Mas como o colóquio era sobre segunda pessoa e primeira pessoa, eu queria aplicar essas ideias para os conteúdos de primeira e segunda pessoa. Essa ideia de sentidos freguianos dinâmicos fazia um pouco mais sentido na outra mesa, que eles já tinham um conhecimento prévio de Evans e Strawson. Eu vou pular uma parte sobre percepção e sobre espaço, que acho que por causa do tempo não vai dar. Mas a pergunta lá era se é possível, se esses pensamentos sobre segunda e sobre primeira pessoa sempre estão em contraste, ou se é possível ter o mesmo conteúdo através do pronome de primeira e de segunda pessoa. Como eu falo, minhas calças estão pegando fogo, suas calças estão pegando fogo. Claramente, em princípio, parece que tem distintas disposições. Se eu penso suas calças estão pegando fogo, eu não reagiria a isso. Enquanto que se eu penso minhas calças estão pegando fogo, eu reagiria a isso. Em princípio, teria uma diferença de conteúdos, mas eu vou argumentar que não sempre, que às vezes a gente consegue preservar, manter os mesmos conteúdos através dessas situações. Essa vai ser minha argumentação, como os conteúdos de primeira e segunda pessoa, incluso terceira pessoa, podem ser preservados na mudança de perspectivas. A teoria que está por trás de esto é uma teoria de dinâmica cognitiva. A ideia seria perguntar se realmente existem casos de conteúdos ou de sentidos dinâmicos freudianos para primeira e segunda pessoa. Evans argumenta que existen casos de dinámica cognitiva para pensamientos sobre lugar y sobre tempo. Por eso gran parte de mi presentación era sobre lugares y sobre tempos. Mas a ideia era aplicar essa explicação de Evans para lugares e tempos, estender essa explicação para pessoas. Eu começo com um projeto neofreguiano que tem suas bases em Strawson, diz Borges, caracterizando a postura de Strawson. Borges diz o seguinte: Strawson claimed that we must view ourselves from an impersonal point of view if we are to make sense of a first person point of view. E eu acho que ele também, Strawson poderia também ter dito que, de uma forma paralela, que a gente, that we must view ourselves as a personal point of view if we can make sense of a second person's point of view.
más serían como proposiciones paralelas. Uma coisa é dar conta de mim, do eu, desde um ponto de vista impessoal, e outro ponto seria dar conta do você, como um ponto de vista pessoal. Eu vou argumentar a favor da primeira proposta e vou deixar de lado o segundo ponto, mas eu penso que eles fazem parte do mesmo, de um mesmo projeto neokantiano e neofregiano, acerca de quais seriam as condições de possibilidade para dar sentido a pessoas objetivas, selves, objective selves, y nuestra cognición de otras cosas y otras personas desde dentro, no desde fuera. Esa propuesta está en Strawson en las siguientes líneas del capítulo 3 de Individuos. Dice Strawson, "It is a necessary condition of one's ascribing states of consciousness experiences to oneself in the way one does, that one should also ascribe them or be prepared to ascribe them to others who are not oneself." Y continúa, "This means not less than it says. It means, for example, that the ascribing phrases are used in sense when the subject is another and when the subject is self. The thought, for example, that in pain means the same whether one say I am in pain or he is in pain. The dictionaries do not give two sets of meanings for every expression which describes a state of consciousness, a first person meaning and a second and third person meaning. But to the philosopher, this thought has been troubled. How could the sense be the same when the method of verification was so different in the two cases? Ese es el problema, que cómo es posible que tenga el mismo significado I y he cuando os métodos de verificação são distintos. E o exemplo das minhas causas e suas causas pegando fogo claramente mostram que os métodos de verificação ou a forma de reagir seriam distintas. Mas porque a gente utiliza I e he no mesmo sentido para predicar I am in pain e he is in pain. Nessa observação de Strawson, no capítulo 3, Strawson aponta no seguinte numa nota de rodapé. The main point here is a purely logical one. The idea of a predicate is correlative with that of a range of distinguishable individuals of which the predicate can be significantly, though not necessarily truly affirmed. Y es muy curioso que esa frase con la cual Strawson está argumentando que há como uma estabilidade na forma de predicar sobre primeira pessoa e sobre segunda pessoa, é o mesmo ponto que pega Evans para como exemplo do que Evans chama restrição de generalidade. Evans pega essa nota de rodapé e fala o seguinte: thoughts are essentially structured. This is a point that Strawson emphasized when he wrote, "The idea of a predicate is correlative with that of a range of distinguishable individuals of which the predicate can be significantly, though not necessarily truly affirmed." He continued Evans, "It is perhaps easier to see the point I am making in the sort of context Strawson was concerned with. We should surely be reluctant to assign the content I am in pain to any internal state of subject unless we're persuaded that the subject possesses an idea of what is for someone, not necessarily himself, to be in pain." What we have from Strawson's observation then is that any thought which we can interpret as having the content that ASF involves the exercise of an ability, knowledge of what it is for something to be with, which can be exercised infinitely in infinitely many thoughts. So, que eu quero é simplesmente vincular essa ideia de Strawson de que para predicar para escrever um estado mental a uma primeira pessoa, esto debe ser possível a escrever esse
estado mental a uma segunda pessoa com uma restrição de generalidade, como se fosse um caso da restrição de generalidade. E, de fato, é um caso da restrição de generalidade. O que basicamente diz a restrição de generalidade é que um conteúdo é parte de um espaço lógico. E eu leio a restrição de generalidade avançando nesse sentido. Qualquer conteúdo tem que ser parte de um espaço lógico. Ou, se vocês quiserem, o princípio do contexto. Geralmente, a exigência de generalidade se lê como o princípio de composicionalidade. E eu acho que aí está um pouco errada a interpretação de Evans. O que Evans está dizendo é que um conteúdo, um estado tem um conteúdo se faz parte de um espaço lógico. E, nesse sentido, esse é o sentido desta frase de Stroessner. The main point here is a purely logical one. The idea of a predicate is correlative with that of a range distinguishable of distinguishable individuals, of which the predicate can be significantly, though not necessarily truly affirmed. McDowell argumenta que esse princípio não somente serve ou funciona, é operativo no nível de conceitos descritivos e contexto independentes, mas também no nível de conceitos demonstrativos que seriam não descritivos e contexto dependentes. E eu acho que nisso o McDowell tem razão. A exigência de generalidade, em tanto demanda simplesmente para um conteúdo fazer parte de um espaço lógico, implicaria que no solamente os conceitos descriptivos, mas também os demonstrativos teriam que fazer parte de um espaço lógico para ter um conteúdo. O problema é que há um tipo de estruturas que Strawson chama de feature placing, e logicamente uma estrutura feature placing também faz parte de um espaço lógico. Um exemplo de estrutura feature placing é dor por aqui, ou vermelhez por aqui, ou mamãe por aqui, ou coelhas por aqui, que é diferente de coelho e de coelhidade, né? Então, coelhas por aqui teria, para ter um conteúdo, também teria que fazer parte de um espaço lógico de dores, mas esse espaço não tem a suficiente estrutura para sustentar o que realmente está sendo exigido na restrição de generalidade. O que eu proponho, que está em Cousins também, é a ideia de que a exigência de generalidade realmente está traçando um limite entre duas classes dois tipos de espaço lógico. Um espaço lógico tipo feature placing, que seria não conceitual e seria subobjetivo, na medida em que não há uma distinção entre sujeitos e objetos nesse espaço lógico. E um outro espaço lógico que seria conceitual e no qual já há uma distinção entre sujeitos e objetos. Uma reformulação da exigência seria que realmente um conteúdo cognitivo, seja linguístico, perceptual, cognitivo em geral, é objetivo. Para ser objetivo, ele deveria fazer parte de um espaço lógico objetivo, e isso significa satisfazer a condição de recombinabilidade. Enquanto que uma feature placed, uma característica situada como pain here, poderia não ser recombinável, ainda que faz parte de um espaço lógico de dores. Uma noção objetiva no sentido de poder individuar dores, como that pain here, deveria fazer parte de uma concepção do espaço lógico na que se sustenta essa recombinação entre conteúdos cognitivos possíveis de no estoque de conceitos que tem um sujeito. A exigência estaria traçando essa linha divisória. Isso nos confrontaria, a gente estaria na frente de duas versões de pessoa, ou de self. Uma versão solipsista de pessoa, que aparece em Strawson, também formulada nos seguintes termos: um self no qual a distinção entre sujeito e objeto ainda não toma lugar, e
uma noção de pessoa ou de self não solipsista, na qual a distinção entre sujeito e objeto já tem um lugar, já foi traçada. Mas também com duas concepções de frame of reference, de marco de referência. E podemos ter itens que são frame dependent e outros itens que não são frame dependent. Por exemplo, dores por aqui, que são feature placing, seriam frame dependent, solamente están dependiendo de un canal de información, en cuanto que otras cosas como nuestra noción de objeto tendría que ser como frame independent, no puede depender solamente de un canal de información. Eso no significa que muchos canales de información hagan una concepción frame independent, significa que tiene que ser independiente de un o de múltiples marcos. Y a questão é em que consiste essa independência. Mas o ponto seria que temos dois tipos de níveis lógicos, dores como itens que fazem parte de um espaço tipo feature placing, que são sujeitos a reduções fenomenológicas e explicações em termos de estados disposicionais e actuais. Todo disposicionalismo poderia explicar esse tipo de mundos de dor por aqui. Y dor es como un fenómeno objetivo que hace parte de una concepción realista y que no es reducible a disposiciones actuales o disposiciones de un agente cognitivo. Y o mundo de Strawson de Soms, que aparece en el capítulo 2, sería un ejemplo de ese mundo solipsista y de feature placing. Son situados, posicionados, mas esses sons situados não têm suficiente estrutura como para sustentar objetividade. A pergunta de Strawson é justamente se a gente poderia simular ou fornecer as condições dentro desse mundo para desenvolver nesse mundo uma consciência não solipsista, que tivesse conteúdos objetivos acerca de dores como objetos, no caso de sons como objetos. O sea, eu acho que Strawson deixa essa pergunta aberta. Mas normalmente esa pregunta de Lida como que Evans respondió que objeto, que la noción de espacio de Strawson fuese suficiente para fornecer condiciones de objetividad en el mundo de sons. O ponto principal aqui é que temos duas versões, duas pessoas, uma na que não há uma independência lógica entre objetos e mundo, sujeitos e mundo, e uma outra não solipsista na qual se teria uma independência lógica entre sujeitos e objetos. Mas aqui tem que levar na conta o seguinte, aqui objetividade significa que, nas palavras de Strawson, que um sujeito possa ter conteúdos ou estados que são acerca de algo que é independente de seus estados e do sujeito mesmo. A isso eu chamo realismo transcendental. Objetividade aqui não significa que exista uma independência absoluta, que seria a tese realista como grossa ou bruta de pensar que há realmente uma diferença categorial entre o mundo das coisas e o mundo da mente. O meu projeto se escreve nessa ideia de realismo transcendental, por isso eu não persigo projetos de naturalização do conteúdo, porque esses projetos pressupõem uma diferença entre duas categorias, a categoria da natureza e a categoria da mente. Esse projeto é magdaweliano, é evansiano, é strawsoniano, é neofregiano, e parte do ponto seria dar conta da ideia de existência não percebida, sem assumir que há algo que existe que é completamente independente de nossas formas de conhecer. Entonces, essa distinção entre o sujeito e o objeto deve ser possível sem que exista uma independência total entre sujeito e objeto. Para eso, rápidamente Evans demanda que una teoría de experiencia o de percepción explique esa idea de existencia no percibida. Y para explicar esa idea de experiencia no percibida, a gente puede hacer lo siguiente, procurar una condición perceptual tal que cuando esa condición es satisfeita, a percepción,
Y cuando esa condición no es satisfeita, pues no há percepción y ahí podríamos dar cuenta de existencia no percibida. Ahora, o ponto dos neocantianos era que esa condición era o espacio, a localização dos corpos. Então, por que, por exemplo, não percibo um objeto agora? Porque esse corpo está em outro lugar, em outra localização. Essa é uma condição que, quando é satisfeita, quando o corpo está aqui na minha frente, eu tenho percepção. Quando ela não é satisfeita, quando o corpo não está localizado aqui, eu tenho não tenho percepção, mas eu não significa que eu tenha que assumir que o objeto não existe. Bom, vou pular tudo isso. O ponto é que a estrutura de todo esse realismo trascendental consiste em ter três elementos. Por uma parte, a gente tem o mundo, as coisas tales como elas estão dispostas entre si, relativamente entre elas. A mente, quais seriam o curso da experiência de uma pessoa quando ela tem cognição sobre essas coisas que estão dispostas relativamente entre elas. E uma condição que permite explicar por que a experiência é detachou, porque eu posso dar sentido a essa ideia de existência não percebida. O que eu chamei uma condição perceptual. São esses três elementos, a estrutura que estaria na base de um realismo transcendental. Mundo, mente e uma condição que me explica a existência não percebida. Esses três elementos são interdependentes entre si. O ponto seria tentar de construir uma teoria que tivesse a suficiente estrutura para, ainda que esses três elementos fossem suficientes entre si, desse espaço para a ideia de detachability, de que eu posso não perceber os objetos ainda que eles existem. Aqui é claro que não todas as teorias vão a servir, vão a ser úteis. Strawson, Evans, por exemplo, argumenta que o principal argumento de Strawson foi mostrar que é possível excluir algumas teorias da percepção, porque no todas elas fazem sentido dessa ideia de detachability, o que eu denomino detachability, para simplificar. Tenho quanto tempo? 3 minutos? 3 minutos. Bom, eu tenho um monte de coisas aqui, blá, 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 blá. Mas eu reconstruyo essas três condições estruturais do realismo transcendental com três condições de Evans, que eran habilidades de rastreamiento, habilidades de localización y de autolocalización, que simplemente yo puedo rastrear un objeto, yo puedo tener rastrearlo desde una perspectiva egocéntrica, rastrearlo desde una perspectiva alocéntrica, y mi punto era simplemente que para satisfacer esas condiciones sería necesario, mas eso ya también está en otro trabajo de Evans, que o sujeito faz coajuste entre sua concepção egocêntrica dos referentes e a sua concepção alocêntrica dos referentes. O sea, ahí están envolvidos esos tres elementos. Una concepción egocéntrica que estaría asociada ao curso de experiencia de un sujeito, uma concepção alocêntrica que estaria associada a como as coisas estão dispostas no espaço público, e um coajuste contínuo que seria a ideia de localização, de que a gente consigue apontar para o mesmo lugar desde uma perspectiva ego e alocêntrica. Essa é uma ideia substantiva de localização que daria sentido a minha exigência de detachability. Tenho que pular um monte de coisas. A ideia seria que esses esquemas alocêntricos não somente estão para pensar lugares como aqui ou agora, como aqui. É claro que há uma concepção egocêntrica de lugares como o lugar que está à minha direita, à minha esquerda, acima, abaixo, e há uma concepção pública como aquele que está entre A, B e C. Mas
o ponto poderia também aplicar-se a tempos, e esse é o ponto fundamental da apresentação, é que também temos marco de referência, frame of reference alocêntrico no caso de tempos. Então, se eu pressuponho que não somente há marco de referência egocêntrico, mas também marco de referência alocêntrico no caso de tempos, poderia responder e especificar o conteúdo conteúdo sobre agora. Esses conteúdos sobre agora consistiriam em ajustes entre concepções egocêntricas e alocêntricas do tempo. Isso permitiria explicar os casos de persistência da crença. No caso do Rip Van Winkle, por exemplo, normalmente a gente fala que Evans falou que Rip Van Winkle não tinha uma crença persistente por causa de que ele perdeu o rastro dos tempos. E isso é verdade, e muitos filósofos não aceitam isso porque dizem como não, Rip Van Winkle não perdeu o rastro dos tempos, ele pode ainda crer quando se acordou 20 dias depois algo sobre um dia anterior, sobre o dia anterior no qual ele adormeceu. E isso é verdade, sim, mas porque tem uma versão muito simples de rastreamento. Quando a gente consegue o rastreamento como esse ajuste entre concepções egocêntricas e alocêntricas, pode ver que Rip Van Winkle não tem uma crença persistente, porque ainda que ele pode, digamos, pensar sobre esse dia anterior, ele pensa sobre esse dia anterior de uma forma não adequada. Ele não ajusta sua concepção egocêntrica com sua concepção alocêntrica do espaço e tem uma ideia não adequada do tempo. Nos casos de minhas causas estão pegando fogo e estou fazendo desastre aqui, poderiam ser justamente explicados com base nos mesmos princípios. Sei que há coajuste entre uma concepção alocêntrica e egocêntrica do self, no caso. E esse conteúdo daria conta não somente de meu self, mas também de outro self. Então seria isso, no fim das contas, como a proposta seria, primeiro temos nível de self-solipsistas, nos que não há uma distinção entre sujeito e objeto. Podemos ter nível de self no solipsistas en los que sí há esa distinción, mas para ter esa distinción demandaría condiciones objetivas, y esas condiciones objetivas sería a posibilidad de interconectar un marco alocéntrico con un marco egocéntrico. E aí eu termino por causa do tempo, mas esse é o núcleo da ideia. Agora, o ponto é que essa ideia é completamente alheia à ideia de que os conteúdos se determinam com base no signo ou na estrutura, digamos que o conhecimento de uma língua seria o conhecimento de uma gramática ou de um signo. Aqui o conhecimento, ter um conteúdo consistiria em desenvolver umas habilidades particulares com relação aos referentes. Mas eu deixo por aqui por causa do tempo. Muito obrigado, Carlos. Vamos abrir a discussão. Lembro que depois tem uma outra mesa redonda com 3 comunicações. Ok. Talvez possa falar algo para provocar a reação de Nara e de César e de Raquel, porque eu acho que aqui tem quando a gente leu o Daphne, e quando a gente leu todo o Daphne, eu sempre estava pensando em uma outra teoria, uma outra semântica, que a semântica não é, e essa ideia está nos neofreudianos, não está baseada em uma concepção sobre os signos ou sobre a gramática. Mas ela é inativa e corporificada. Uma semântica necessariamente é corporificada e inativa, num sentido, neste que tentei apresentar, de sentidos dinâmicos freudianos que envolvem habilidades de localização, autolocalização e rastreamento,
mas que aqui qual seja a história dos signos ou qual seja a estrutura dos signos não é relevante realmente para determinar os conteúdos. E eu queria saber eles também como que pensavam sobre uma outra alternativa de conteúdos estáveis, corporificada e inativa, mas que não estivesse basada en signos ni en el conocimiento de gramáticas o de partes de gramáticas también. Essa é uma pergunta para Raquel? Essa é uma pergunta para todos, realmente. Por todo, ok. Tenho também André. Se não tem resposta, podemos... André, pode falar. Ok, obrigado. Eu gosto da apresentação. Eu acho que você está trabalhando em um tema muito caliente, né, da filosofia da linguagem, da dinâmica cognitiva, né, e você pretende fazer isso numa perspectiva freudiana, né, se eu entendi bem. Então, você pretende corrigir algumas coisas que o próprio Frege aparentemente não percebeu. Quando o Frege fala que se você afirmar hoje está fazendo um dia bonito, um dia sem chuva, e se você quer expressar o mesmo pensamento no dia seguinte, você tem que dizer: ontem fazia um dia super, não chuvoso. Não. Só que tem um indexical aqui que não expressa o mesmo sentido. Ontem refere ao dia anterior, enquanto hoje refere ao dia da enunciação. Como o pensamento é resultado da composição, né? Porque os sentidos se compõem, tem um princípio de composicionalidade para a referência, mas também para o sentido. Então, como se poderia preservar o pensamento dito ontem, falando dessa forma, já que ontem e hoje tem zine diferente, distintos. Sim, sim. Isso não ficou explicado, sim, mas esse era o ponto de basear-me em Evans, na ideia de pensamentos dinâmicos fregianos de Evans. E você tem razão em que se a gente pega a noção de sim e associa essa noção à noção de caráter kaplaniano, tem um problema aí. Tem um problema aí porque os sines seriam caracteres kaplanianos e ontem significaria o dia anterior e hoje significaria o dia atual. Tenho dois caracteres, teria dois sines, seria impossível ter o mesmo sim ao longo do tempo. E a resposta de Evans sim, em uma perspectiva de individuar os sines como com base baseado como linguistic based, como baseado no significado que pode ser associado convencionalmente aos signos, aí tem um problema. Mas os sines não são significados invariablemente associados a signos. A ideia Como é possível fazer o tracking do pensamento que alguém expressa no dia anterior? Então, o primeiro
os signos não são significados associados a signos. Mas o segundo ponto é como fazer o tracking. Eu considero aí 4 tipos de casos. Um caso de tenho 2 pensamentos. Se eu falo hoje é F, hoje, e falo hoje é F, amanhã, aí claramente eu tenho 2 pensamentos. Hoje refere a hoje, e hoje refere hoje amanhã. Significa, estaria falando sobre D1 e sobre D2. Claramente tenho 2 pensamentos. Segundo caso, que es este caso de hoje e ontem. Hoje e ontem, normalmente, eu consigo fazer o tracking dos dias, porque eu faço o tracking numa concepção egocêntrica dos dias como relativos às minhas vivências. Mas eu também faço o tracking dos dias como publicamente como relativos ao dia atual no mundo público, para as pessoas em geral, no calendário, se quiser. A proposta é o ajuste entre meu tratamento sobre a experiência egocêntrica e a concepção pública do tempo no calendário, é o que permitiria expressar a mesma ideia utilizando here, today e yesterday, mas é o coajuste. É por causa disso que o Rip Van Winkle não preserva a crença, porque ele não consegue ajustar a concepção egocêntrica com a concepção alocêntrica do tempo. Então, a gente teria que ter essas 2 habilidades, não somente rastrear, fazer um tracking de minha experiência, mas também de como ela está localizada publicamente. Assim explicaria eu esse caso. Muito obrigado, muito interessante, Carlos. Muito interessante. Obrigado. César. Carlos, só para dizer que eu estava aqui tentando acompanhar as suas colocações, você apresentou muitas coisas e pulou algumas partes, então quando você fez essa provocação eu fiquei por uns instantes um pouco speechless para saber por onde que eu ia tentar formular alguma coisa, e aí ficou essa estranha sensação de vácuo. E aí, para gravar, minha câmera parou sozinha. Ficou parecendo que eu tinha virado as costas para você, coisa que não é o caso. Eu tentei reativar a câmera, mas alguém encerrou o meu vídeo. Eu só queria deixar isso registrado, então foi isso que aconteceu. Eu fiquei te devendo uma resposta, mas enfim, isso também acontece. Eu estava aqui empenhado em tentar acompanhar os seus raciocínios e, enfim, para registro. Obrigado. Obrigado, César, obrigado. É por causa do tempo, acho que não dá para conversar Eu queria te mais. encorajar a publicar essas coisas, Carlos. Eu tô na expectativa de ler uns papers teus. Você sempre tem essas ideias bem sofisticadas e interessantes e amplamente articuladas. Deve estar saindo algum texto seu meio logo por aí. E aí a gente tem um material mais concreto para nos engajarmos mais demoradamente e poder refletir com mais fôlego, né? Eu quero me engajar com as tuas considerações, mas eu sinto que eu preciso de um texto seu publicado para conseguir dar o meu melhor ou me empenhar um pouco mais. Só para te encorajar nesse sentido, não é nenhuma cobrança nem nada. Por favor, não me entenda nesse sentido. Não, tem vários, mas talvez não sejam muito conhecidos. Há um que saiu agora em Criterion, que se chama Contextualismo Radical Neofregiano, que é justamente mostrando que um freguiano poderia ser contextualista radical, que ele pode dar conta da variabilidade semântica com a ideia de cines que não se definem convencionalmente com base na estrutura do signo. E tem outro sobre nativismo e sobre isso. Tem outro que se chama como
en nativismo neofreguiano sin rectificaciones, como ser nativista y neofreguiano sin ser justo y mayan, sin hacer esa rectificación do nativismo radical. E tem outros, a Maravilha. gente pode combinar eu, depois, sim. Eu vou buscar esses trabalhos e certamente vou incluí-los nas minhas listas de leitura. Obrigado por mencionar eles, Carlos. Não, obrigado a vocês. Acho que podemos conversar depois também. Eu também gostaria de coincidir em mais espaços assim com vocês, que a conversa sempre foi muito, muito produtiva. Bacana, vamos sim. Ok. Desculpa, Carlos, só uma coisa, eu não deveria falar, mas essa coisa do contextualismo radical neofreguiano, só uma pergunta, mas você não acha que, por exemplo, Charles Travis é um contextualista radical freguiano? Por que um freguiano não pode ser um contextualista radical? A posição de Travis é um contextualismo radical. Sim, essa foi a ideia inicial da tese de doutorado, quando Travis não era conhecido dessa forma. Mas claramente Travis é um contextualista radical e é freguiano. Lo que pasa es que a caracterización do contextualismo radical a través de Recanati excluía a posibilidad de ser freguiano y ser contextualista radical. Y a ideia era argumentar como no, a gente pode ser freguiano e ser contextualista radical. Agora, eu acho que Travis é freguiano en un sentido que va muito en la línea de lo que yo llamé realismo, bold realism, que es muy contrario a McDowell y Evans. Entonces, yo voy más en otra línea tipo de realismo trascendental, de no hacer esa distinción entre dos categorías, las cosas y a mente. Y acho que Frege iba más en la idea de sentido, era más en un otro, sí. O problema de Travis é que ele é freguiano, mas ele é freguiano de uma forma na qual realmente não há modo de apresentação específico ou seja, os modos de apresentação sempre são ocasionais, mas isso significa que eles são sempre indeterminados e não é possível como especificar um modo de apresentação. Y yo acho que Evans justamente está mostrando cómo especificar los modos de presentación, porque él está demandando que siempre esas especificaciones tienen que ser en condiciones diacrónicas. Yo pelo menos tengo que pegar dos ocasiones para saber cuál es el sentido de una palabra. Con una sola ocasión, esto en el caso dos conteúdos situados que yo llamo feature placing, de tipo feature placing, no cual no hay posibilidad de recombinabilidad y por tanto no hay posibilidad de saber, de especificar de una forma objetiva, voy a decir aquí para simplificar, ese modo de presentación. O sea, ahí hay una diferencia fuerte entre Travis y... Sí. Okay. Na verdade, ele é mais wittgensteiniano do que freguiano. Que freguiano, sim. Mas é que McDowell também é muito wittgensteiniano, somente que McDowell tem uma leitura Wittgenstein muito específica que articula Frege com Wittgenstein. E eu acho essa leitura bem melhor que a leitura de Travis de que não seria possível ter como uma teoria sobre conteúdos simplesmente porque eles são variables no sentido de Wittgenstein, de que siempre están como que como se sigue una regla tiene que ser determinada ocasionalmente. En ese sentido, acho que es mucho más sofisticado McDowell do que Travis. Mas ese es un debate fuerte y quente actualmente entre Travis y McDowell. Simplemente diría que este tipo de contextualismo radical neofreguiano sería justamente también neo-wittgensteiniano, en la medida en que también admite esa posibilidad de varianza semántica.
somente que ele não se compromete com a possibilidade de nos dar umas explicações de estabilidade dos conteúdos. É possível explicar a estabilidade dos conteúdos, mas isso demanda umas condições, a exigência de generalidade, as exigências dinâmicas estas e de ajustamento. Ok, obrigado, Carlos. Estamos com 40 minutos de atraso. Mas muito obrigado pela sua apresentação.